Olá, meus amigos do Faça Algo, dando sequência em alguns programas especiais que a gente vem exibindo nas últimas semanas. Nós estamos fazendo uma reestruturação no nosso programa, com novos quadros, novas novidades para vocês. Então, hoje a gente vai estar exibindo um programa especial de uma outra fase do Faça Algo, tá bom? Então, acompanhe junto com a gente, você e sua família. Bar e Restaurante Pinhé, onde você tem um cardápio variado de segunda a sábado, agora com self-service a R$ 16,90 por pessoa, em um ambiente familiar. Temos também marmitex e prato feito. Disque Marmitex 3893-3128. Bar e Restaurante Pinhé, Rua Cananéia, número 310, do Jardim Triunfo. Decifrando o hidrômetro. Metros cúbicos de água consumida. Centenas de litros. Dezenas de litros. Metro cúbico, 1000 litros. Litros, cada unidade equivale a 1 litro de água. Nesta imagem, o ponteiro indica que foram consumidos 4 litros de água. Décimos de litro, cada unidade equivale a 10 litros de água. Nesta imagem, o ponteiro indica que foram consumidos 20 litros de água. SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira. Ah não, amorzinho, a gente tem que trocar esse carro. Eu já te pedi tanto, esse carro tá horrível. Que isso, amor, esse carro tá novo, faz pouco tempo que a gente trocou. Não tem discussão. Por favor, Afonso, tá horrível esse carro. Não, amor, esse carro dá pra rodar muito ainda. Dá pra largar de ser mão de vaca? De carro, amor. Que isso, amor? Só mandei lavar o carro. Não acredito. Mas ficou muito bonito. Eu amei. Não, eu me apaixonei. A Ecoville tem. Linha automotiva da Ecoville. Limpa todas as partes do seu carro, ainda deixa ele como novo. É verdade, gente. Bem que eu já ouvi falar. Lave seu carro e se apaixone de novo. Precisando de quem entende de óculos de verdade? De um lugar onde você encontra grandes marcas, ótimos preços e facilidades na hora de pagar? Você precisa da Ótica Elis. Mas ficou difícil ir até uma de nossas lojas? Não tem problema. Acesse óticaelis.com.br, escolha o modelo e receba no conforto do seu lar. E se precisar de um reparo, aqui você encontra profissionais treinados para realizar esses ajustes. Venha nos visitar. Ótica Elis, uma visão mais à frente. Mas me conta, Subtenente Edson, como é que surgiu o tiro de guerra? A gente vai falar um pouquinho, gente, hoje sobre o tiro de guerra. Vocês que estão nos acompanhando, os pais aí, vão saber um pouquinho mais. São atiradores, né? Subtenentes, são chamados atiradores, e nós vamos estar batendo um papo aqui, falando qual é a função, como que forma, qual é a atuação desses jovens dentro da comunidade. E eu já faço essa pergunta ao senhor já. Como é que surgiu o tiro de guerra no Brasil, Subtenente? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Uma felicidade e uma honra poder estar aqui no seu programa e falar um pouco do tiro de guerra. Então, o tiro de guerra, ele surgiu em torno de 1896, quando foi criada uma linha de tiro, atrás do Palacete do Guanabara, no Rio de Janeiro, para poder treinar o tiro das tropas federais daquela capital. E em 1896 e 98, o Ministério da Guerra fez um relatório e viu o baixo índice de acerto daqueles militares nos alvos. Então, vendo isso aí, eles criaram um regulamento onde esses militares não somente iriam atirar, e teriam também instruções de tiro. Militares do Exército Brasileiro, instituições armadas e civis também. Só que esses civis eram aqueles que tinham melhores condições financeiras na época, e eles tinham que pagar para poder usar essa linha de tiro.
Em 1902, foi criado no Rio Grande, na cidade do Rio Grande do Sul, foi criada uma sociedade de tiro, né, que tinham somente civis. A intenção era criar uma linha de tiro somente para civis, né, para ele poder praticar o tiro, né. E futuramente, né, com várias mudanças que essas linhas de tiro tiveram, né, foram tendo mudanças, e mais ou menos em 1916 foi criada a Confederação de Tiro, onde uniu essa linha de tiro, que era formada pelo Exército, instituições e mais a sociedade. Então elas ali foram unidas, né, e quem participava dessa confederação tinha algumas regalias, como por exemplo, eles serviriam somente a metade do tempo do serviço militar inicial, né. Nessa linha de tiros dos civis, teriam um instrutor militar para poder auxiliar nas instruções de tiro. Eles também teriam as armas, eles teriam as armas emprestadas para poder realizar o tiro, e também comprariam as munições a preço de custo para poder realizar esse tiro, tudo para poder facilitar o ingresso desses civis nessas linhas de tiro. Perfeito. Trazendo para os nossos dias hoje, subtenente, como eu falei na nossa abertura, se a gente fosse fazer um histórico, né, a gente ficaria aqui... A história é muito história é longa. Resumir aqui, hoje, basicamente, assim, quais são os objetivos do tiro de guerra? E ele é uniforme em todo o Brasil? É o mesmo formato de tiro de guerra? O tiro de guerra, cada região militar, nós aqui do tiro de guerra de Amparo, nós somos subordinados à 2ª região militar, que abrange toda a região de São Paulo, todo o estado de São Paulo, né? O objetivo do tiro de guerra é formar soldados de 2ª categoria. O que vem a ser isso? São aqueles militares temporários que servem um determinado período e vão para a reserva não remunerada, eles não recebem. Isso como aqueles concursados, né, que são soldados de 1ª categoria, militares reservistas de 1ª categoria, que recebem após ir para a reserva, né? Então o objetivo do tiro de guerra é formar esses militares de 2ª categoria para, em caso de alguma eventualidade, né, eles estarem prontos para poder ajudar as tropas federais, as tropas do Exército Brasileiro. Sim. Eles ficam após eles irem para a reserva, o militar, eles ficam 5 anos, vamos dizer, agregados à força. Então, durante esses 5 anos, eles podem ser chamados em caso de necessidade. Mesmo que eles estejam ocupando outras atividades, trabalhando, fazendo outras coisas, por 5 anos eles... Durante 5 anos, eles têm que, todos os anos, eles têm que ir na junta do serviço militar da cidade que eles estão e eles atualizar os seus dados. Cidade que ele está morando, endereço, telefone. Se em caso de alguma eventualidade precisar chamar, tá todos os dados ali certinho para poder mobilizar essa reserva. E na opinião do senhor, assim, qual que é a importância? O senhor está em Amparo agora, o senhor é da cidade do Rio de Janeiro, né? Isso. Nós já conversamos anteriormente, falamos longamente sobre isso, né? Até do desafio. O senhor está vindo para uma cidade pequena, uma cidade relativamente pequena, que é 80 mil habitantes, a cidade de Amparo. E qual que é a importância, na sua opinião, do tiro de guerra em Amparo, para a cidade de Amparo? Olha, o tiro de guerra de Amparo, nós realizamos diversas atividades, né, junto à sociedade. Atividades essas como campanhas do agasalho. Temos um momento aí, ó. Isso. Isso aqui foi uma instrução que nós ministramos nas escolas, né, falando sobre patriotismo, civismo, cidadania, né. Então nós passamos... ministrei mais ou menos para 700 crianças da cidade de Amparo esse tipo de instrução, falando sobre, mostrando a importância da pátria, mostrando a nossa bandeira nacional, o significado, o que ela representa para nós, isso. Então, voltando à sua pergunta, sim, né? Então, a importância, hoje nós vemos que os jovens de hoje em dia está meio... o caminho meio desvirtuado aí, né? Drogas, sem algumas referências, boas referências. Isso, com drogas e diversas outras coisas ruins, né? Então nós procuramos, no tiro de guerra, o tiro de guerra procura pegar esses jovens, né, de 18 anos que incorporam no Exército Brasileiro e auxiliar nessa formação, né? Passando disciplina, camaradagem. Esse é um outro momento também, que isso faz parte. É mais uma atividade que nós realizamos, inclusive semana passada, que fizemos uma campanha de doação de sangue, né, na cidade de Amparo, que o hospital, conversando comigo, falou que estava baixo, os doadores. Aí nós resolvemos, no tiro de guerra, fazer uma campanha,
na terça-feira e fomos lá, né, para poder fazer doação de sangue. Esse é um outro momento também, com um treinamento? Isso aí é uma instituição de primeiros socorros também, outra atividade que o Tiro de Guerra realiza, né, faz parte da instrução, da formação básica do militar, instrução de primeiros socorros, e instrução de combate a incêndio, e diversas outras instruções militares e não militares também, porque vão vários especialistas em diversas áreas, saúde, explicar sobre DST, doenças sexualmente transmissíveis, os cuidados a serem tomados, e instruções também com o professor Nelson, que vai estar aqui, né, no próximo bloco. Que dessa forma acaba integrando esses jovens também à comunidade e à sociedade da cidade, né? Justamente. Então, ali no Tiro de Guerra, nós procuramos passar civismo e cidadania, né, para que o jovem, o atirador, ele saiba os seus direitos e deveres, né, para que possa sair à sociedade, né, estar ciente e transmitir esse conhecimento que adquire no Tiro de Guerra para outros jovens, né, que nós valorizamos bastante educação, respeito, disciplina para com os professores, para com os pais, para com as pessoas idosas, né, chegam lá meio um pouco sem noção, mas após um certo tempo ali de instrução, né, disciplina, eles mudam totalmente. Inclusive os pais, eles vêm agradecer, no caso o instrutor, né, que estou à frente ali. Com relação à melhora, com relação à comportamento. melhora, que eles veem sensivelmente a melhora do jovem, inclusive dentro de casa. Sabe por quê, subtenente? Vamos passar aqui para o nosso professor Pintor e para o Valfides também. Na cidade de Pedreira, os jovens são dispensados. Então, isso sempre foi um tabu. Eu, inclusive, quando fiz 18 anos, também fui dispensado, né? E a gente sempre teve o referencial da cidade de Amparo, que tem o tiro de guerra. Então, a gente fez questão de trazê-los aqui hoje para estar falando sobre isso, para estar mostrando que não é essencialmente que vai ficar lá, vai só servir o período obrigatório militar. Vai aprender muitas outras noções de cidadania, de disciplina, de respeito, né? E eu passo a pergunta para você, agradecendo a sua presença. Qual foi a importância, né? Você serviu o Exército lá em Ponta Grossa, né, no Paraná. Qual foi a importância na sua vida de ter participado e ter conhecido um pouco mais da vida militar, Pintor? Antes eu queria agradecer o seu convite, né? Mas então, em 67, eu tinha que fazer o serviço militar. Eu fui jogar basquete no Paraná e tinha que fazer o serviço militar e acabei fazendo lá em Ponta Grossa, lá no Paraná, 5ª Região Militar, né? Porque do Paraná para baixo é 5ª Região Militar. Era antigamente, não sei se houve alguma mudança, talvez o subtenente possa, né, falar melhor sobre isso. Mas foi assim uma coisa assim muito especial, sabe? E tem gente que reclama, não vejo a hora que termina, não sei o quê. Para mim não. E tanto que, graças a Deus, o meu período militar, eu saí com diploma como bom militar, cumpridor de todos os deveres, enfim, tudo aquilo que foi me passado, que eu tive que fazer, aprender, e eu acho que eu fiz da melhor maneira que eu podia e da melhor maneira que sabia, que me passaram, né? Perfeito. O diretor está me falando aqui que vocês que estão ligando aí, 3893-3540, deem a sua opinião. Vocês acham que nós deveríamos ter um tiro de guerra aqui em Pedreira, sim ou não? Então a gente tem uma noção como a população está pensando, o que ela acha, até para a gente falar um pouco desse assunto e quebrar um pouco esse tabu. E eu passo a você, Val, que você é um empresário, um comerciante da nossa cidade, um estudioso das Forças Armadas, que a gente sabe que tem um acervo de fotografias que a gente fosse colocar aqui hoje, nós ficaríamos uma noite inteira aqui passando. Eu queria a sua opinião como empresário, como uma pessoa que conhece do assunto também, da importância do tiro de guerra na nossa cidade, para não dizer na cidade de Amparo e em todo o país, né? Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá de falar mais uma vez sobre o tiro de guerra. Tem um momento seu aí, ó. Há alguns anos eu venho lutando. Por quê? A nossa loja está sempre no centro, sempre aberta, e a gente acompanha essa juventude de Pedreira que, de um certo modo, eles parecem perdidos, estão sem rumo. Você chega num domingo à tarde, você passa ali perto do Banco Santander, ou no jardim, você vê na igreja aquele pessoal tudo sem ter um objetivo, sem ter uma esperança de vida, sem ter nada. Eu acho que
eu me considero pedreirense, Pedreira é uma cidade santa. Eu queria dar a minha contribuição exatamente no que eu conheço, tiro de guerra. O camarada entra no tiro de guerra, a gente chamava ele de mocorongo, porque ele não conseguia nem encarar a pessoa para falar bom dia, boa tarde, muito obrigado. Ele chegava de cabeça baixa, sem nada. Ele chegava na sua frente, você falava bom dia, ele sabe? Era um camarada, porque eu acompanhei o tiro de guerra de Amparo, eu dei instrução de tiro há alguns anos lá. A gente tem até uma foto aí, Val, para falar sobre isso, né, diretor? Fala um pouquinho disso também pra gente. E esse camarada, quando saía, o tiro de guerra são só 2 horas por dia, durante a semana, e é de março a novembro. Mas quando o camarada saía do tiro de guerra, ele já encarava você no olho, ele falava muito obrigado, bom dia, sabe? Era completamente diferente, porque o sargento, o instrutor do atirador, é um paizão. Na realidade, ele não é um sargento, é um paizão. Então, quando esses meninos têm alguma dificuldade, ele vai perguntar para o instrutor: escuta, como é que eu faço? Eu estou namorando uma menina assim, deu um problema assim, assim, assim. O instrutor encaminha ele: olha, não se preocupa, é assim, assim. Às vezes, chega os pais, escondidos do filho, falar para o instrutor: olha, meu filho está com um problema assim, assim, assim na escola, na vida particular, o que o senhor acha? Sabe, independente do menino, e o sargento, o instrutor... Eu gostei dessa abordagem que o senhor fez. Vamos enfatizar isso aí. O senhor falou... Vamos falar do período, né, para os jovens, os pais, as mães que estão nos acompanhando em casa, que às vezes tem alguns jovens que estão assistindo e falam: eu não vou servir o serviço militar, eu não vou fazer de jeito nenhum, porque aqui já é um costume que é dispensado. E o Val abordou muito bem. Então é de março a novembro. Explica um pouquinho para nós, subtenente, como é que funciona o período em que o jovem tem que ficar lá, né? Quem pode, qual é a idade? A gente sabe que ao completar 18 anos, né? Se pode além dos 18 anos, tem uma informação que às vezes parece que tem alguém que pode, e se pode mulher não, que isso aí foi uma pergunta que já veio pra gente já. Qual é o período que o atirador fica no tiro de guerra? Então, o atirador, são aqueles jovens que se alistam quando completam 18 anos. Então, no ano que ele completa 18 anos, ele se alista na Junta de Serviço Militar do seu município, né? E nesse ano ele passa por uma seleção, inspeção de saúde, exame psicológico, psicotécnicos, inspeção de força e várias inspeções, entrevistas. Aqueles selecionados, que vamos dizer que são os melhores ali, né, selecionados, eles no próximo ano, no ano seguinte, eles servem o tiro de guerra. Então o tiro de guerra começa de 1º de março, incorporação 1º de março a 30 de novembro. É o período do tiro de guerra. Atrapalha os estudos ou dá para conciliar os estudos? Dá para conciliar o estudo e trabalho, porque o tiro de guerra, eu recebo todos os atiradores, abro o portão do tiro de guerra às 5h45, 15 para as 6 da manhã, todo dia, abro o portão, recebo todo mundo em pé, todos entram, prestam continência e dão o seu bom dia. Tá? Então, são 2 horas de instruções. Então, 15 para as 6 eu abro o portão, passo as recomendações do dia, 6 horas eu começo as instruções específicas, militares ou não. Né? E tem um intervalo às 7 horas, 10 minutos, depois retorno o segundo tempo de instrução, que vai até às 8 horas. Então, o tempo que o atirador vai ficar no tiro de guerra, das 6 horas às 8 horas. Geralmente, as lojas onde eles trabalham, abrem ali por volta de 8h30, 9h. Ou acaba permitindo que entre um pouquinho mais tarde, porque está servindo a pátria e está fazendo um serviço para a sociedade. Né? Existe a lei que faz com que eles sejam amparados. Né? Eu assino uma declaração dizendo que ele ficou no tiro de guerra até, às vezes fica um pouquinho mais tarde, vamos dizer que dá algum problema ali, 10, 15 minutos mais tarde. Então, eu faço uma declaração amparado na lei do serviço militar, e entrego para esse jovem para que ele entregue ao seu patrão, dizendo que ele chegou um pouquinho mais tarde, por determinado motivo, alguma missão, alguma coisa. Só assim. Garotos, só jovens, meninos, homens que podem participar? Hoje é serviço militar obrigatório somente homens. Os homens. Tá? Essa é uma pergunta que já veio. Mulheres aí tem outras formas de entrar no exército, né? Concurso público. Que é por uma forma mais voluntária, vamos dizer assim, não obrigatória. Não obrigatória, aí tem que ser concurso público. Eu pergunto, você seria a favor da instalação de um tiro de guerra aqui na nossa cidade, pintor? Mas sem dúvida, César.
completamente. Eu acho que viria... Tudo isso que o subtenente falou, que o Val falou, quer dizer, você vai ter um jovem mais educado, que a educação hoje, o jovem está precisando de tonelada. Então seria mais educado, mais, enfim, cumpridor dos deveres da pátria, a formação do cidadão, né? Esse seria, acho que, o termo ideal. Falou sobre voluntariado, né? Aquelas pessoas. Eu tenho já uma experiência, 22 anos de exército. Eu posso, nesses 2 anos que eu estou aqui à frente do tiro de guerra, alguns jovens, eles vão servir o tiro de guerra e não são voluntários. Todos os tiros de guerra fazem essa pesquisa, quando entra, pergunta quem são os voluntários e quem não são voluntários, e a gente faz após 30 dias de instrução, se houvesse algum atirador não voluntário, após 30 dias, 100% dos militares acabam sendo voluntários. Porque a partir do momento que ele entra no tiro de guerra, conhece a estrutura, vê as instruções, eles começam a ver aquela... Porque quem está de fora não conhece, eles veem um bicho de 7 cabeças, né? Tem aquela história, vê filmes que come pedra, aquela coisa toda, mas quando eles entram no tiro de guerra e começam a ver as instruções, eles ajudam a sociedade, fazem campanhas. Inclusive, você perguntou sobre a importância do tiro de guerra. O tiro de guerra, na cidade de Amparo, na cidade onde ela está instalada, o prefeito, o município, mediante autorização do nosso superior, ele pode ser utilizado na defesa civil, em caso de calamidade pública e diversas outras coisas. Então, o município ele pode utilizar o tiro de guerra em várias situações. Em Amparo mesmo, uns anos atrás, teve uma grande enchente em Amparo e foi o tiro de guerra que auxiliou a retirada daquela população que está dentro das casas e outras coisas. Então, antes da gente chamar o segundo bloco, tem uma pergunta aqui. Quantos atiradores nós temos hoje na cidade de Amparo fazendo o tiro de guerra? Na cidade de Amparo é uma turma, então são 50 atiradores. A quantidade de atiradores no tiro de guerra depende do tamanho da cidade. Então, cidades maiores possuem, por exemplo, Bragança Paulista, é uma cidade maior do que Amparo, então são 2 turmas, incorporam 100 atiradores. Amparo é uma turma, são 50 atiradores. Se nós tivéssemos aqui um tiro de guerra aqui, é bem possível que a gente iria variar nessa quantidade de 50. Então, gente, é isso. Aqueles que são convidados, vamos dizer assim, né, não voluntários, depois de um mês de treinamento, de engajado, de poder participar da comunidade, poder ajudar, poder melhorar como pessoa, quase que 100% ficam engajados, né? Depois que eles conhecem o tiro de guerra, aqueles que não eram voluntários, depois de um mês, se tornam voluntários. Perfeito. E seguem o tiro de guerra ali, inclusive tornam até os melhores atiradores do ano, aqueles que não eram voluntários. Mas, vamos lá. Falando em tiro de guerra, o diretor está falando que nós temos um vídeo, é isso? Tem um vídeo aí? Do Piccolo? Cabo Piccolo primeiro? É isso? É isso, diretor? Boa noite. O meu nome é Piccolo, Cabo Piccolo, e tive a satisfação e a honra de servir nesse tiro de guerra de Amparo 02001 no ano de 1974. Eu vou falar um pouco sobre o GARAN, Grupamento de Antigos Atiradores de Amparo. Foi criado em 2010 com a finalidade de manter o juramento feito pelos reservistas no final de cada ano em que são formados. O objetivo é manter as tradições do Exército, que são a honestidade, o patriotismo, o espírito de corpo, o respeito aos irmãos de armas e o comportamento semelhante ao que a gente teve como militar. E o grupamento participa de atividades cívico-militares na cidade de Amparo e em outras cidades da região, desde que são solicitados. O grupamento conta atualmente com cerca de 45 reservistas, e a cada ano que passa, mais antigos atiradores engrossam as nossas fileiras.
O grupamento conta também, desde 2014, com uma bandeira alusiva ao nosso grupamento nas cores do Exército, que são branca, vermelha e azul. Inclusive com o brasão do nosso grupamento constando na bandeira. Convido então a todos os antigos atiradores de quaisquer ano que serviram a virem engrossar as fileiras do Garã, honrando mais uma vez as cores do nosso Exército, vestindo a nossa farda, que não pode ser padrão, mas que faz com que a gente volte a sentir o espírito militar que existe dentro de nós. Obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos e até uma próxima. Após ele se formar no tiro de guerra, a gente vê dois aqui antigos atiradores, né, que estão participando aqui juntamente com a gente, batendo esse papo e dando a sua mensagem. Após ele formar no tiro de guerra, vamos supor que o jovem queira continuar nessa vida militar, como que ele faz? Após servir o tiro de guerra, ele se torna reservista, segunda categoria, ele não tem como seguir carreira de forma sem prestar concurso público. Então ele vai ficar um ano lá, de 1º de março a 3 de novembro, como eu falei anteriormente, ele vai para a reserva, ele vai voltar a ser civil, né? Ele só vai poder ingressar novamente nas Forças Armadas através de concurso público. Aí nós temos a Escola de Sargento das Armas, né? Temos também a SPSEX, Escola de Preparatório Cadete do Exército, aqui em Campinas, qual é o caminho para se tornar oficial do Exército. E tem outras escolas também, aquelas que o cidadão já é formado em alguma área, né, e pretende, após formado, pretende seguir uma carreira militar, ele presta concurso público dentro da sua área, né, e vai ser um oficial enfermeiro, um oficial formado em direito, para poder contribuir com o Exército Brasileiro. Tá bom. Enquanto nós vamos passando umas fotos aqui, vou fazer uma pergunta para o Piccolo aqui, para o nosso amigo, o professor Nelson. A gente lamenta não ter muito tempo para poder falar de uma forma mais... Que esse aqui seja a primeira de outras vezes que vocês virão aqui para a gente estar falando sobre o tiro de guerra e sobre a importância do tiro de guerra, né? Porque como o senhor falou, os jovens ficam imaginando que vai sofrer bullying psicológico, que vai sofrer uma pressão. E hoje a gente vê dois representantes aqui, né, duas pessoas idôneas, duas pessoas decentes, duas pessoas que estão aqui para dar o seu recado, passar a sua mensagem. E eu queria perguntar, Cabo Piccolo, na sua vida, qual foi a importância do tiro de guerra? A importância do tiro de guerra, como bem disse o professor Nelson Machado, todo reservista leva. Isso daí é fatal. Todo reservista leva para a sua vida civil parte do que aprendeu como militar. Porque não existe educação melhor do que educação militar. Então, parte, como o professor Nelson Machado disse, perfeito. E cada atitude minha, cada decisão minha levou uma parcela do que eu aprendi como militar. E na sua vida? O senhor já falou no seu depoimento, mas fale para os nossos jovens ali que estão nos acompanhando, faça um convite aos jovens, né? Nós não temos aqui em Pedreira, mas pode ser voluntário também. Em Campinas, né? Normalmente dá um excesso de contingente, assim que fala, dá um excesso, mas aquele que realmente desejar, faça uma mensagem para os jovens, fala qual foi a importância na sua vida. Olha, a minha família, todos nós servimos ao tiro de guerra. Começou com meu pai serviu em 1948. Depois veio eu, né, em 75, todos os meus irmãos serviram ao tiro de guerra. Foi uma experiência fantástica e eu nunca deixei de visitar o tiro de guerra. Terminei a minha atividade lá e, passado um certo tempo, eu retornei e continuei colaborando com todos os subtenentes, sargentos que vieram, né, os comandantes do tiro de guerra. Eu, a partir, principalmente do Cavalcante, né, muita amizade com o Cavalcante, nós começamos ali um trabalho de colaboração com o tiro de guerra, do qual venho fazendo há 35 anos.
E é um prazer. Eu já participei com 49 anos, eu participei de um exercício militar noturno, inclusive, do tiro de guerra. Foi prazeroso. Eu voltei como se eu tivesse 19 anos servindo tiro de guerra, vestindo a farda do exército. Foi uma honra para mim participar daquele exercício, e isso aconteceu há 10 anos. Muito bom. Foi uma coisa fantástica. Eu falo, o jovem tem que servir o tiro de guerra, porque ali é uma verdadeira escola de cidadania. Vai servir para a vida toda, viu? Eu queria pedir ao subtenente Edson que passasse uma mensagem para os nossos jovens, principalmente lá de Amparo, com certeza muitos dos que são atiradores hoje, ou antigos atiradores que estão nos acompanhando lá. Queria que o senhor passasse uma mensagem para esses jovens, né? Gostaria antes que os jovens vejam esses dois cidadãos aqui, antigos atiradores, e vejam, né, exemplos a serem seguidos, né? O professor Nelson nos apoia de uma maneira restrita, dando instruções de história e participando da nossa formatura, fazendo as nossas leituras. O Piccolo aqui sempre conosco também lá, né? Idôneo, pessoa séria. Então, se espelhem nesses jovens senhores, né? E honrem uma coisa que eu vejo os jovens quando chegam no tiro de guerra lá: patriotismo. Uma coisa que a grande maioria dos jovens quando chegam no tiro de guerra lá, falta isso aí, patriotismo. Muitos não sabem o significado da nossa bandeira, não sabem como ela surgiu, não sabem o significado de cada cor, da estrela, não sabem a cor da escrita Ordem e Progresso, então não sabem cantar o hino nacional. Então, patriotismo, educação e respeito às pessoas mais idosas, né, aquelas pessoas que estão próximos, pai, mãe, professores, hoje que sofrem bastante, né, com jovens que estão em sala de aula, não querem e não têm o teu respeito devido a essas pessoas que tanto nos ensinam. Então, respeito, educação e patriotismo acima de tudo. Precisando de quem entende de óculos de verdade? De um lugar onde você encontra grandes marcas, ótimos preços e facilidades na hora de pagar? Você precisa da Ótica Elis. Mas ficou difícil ir até uma de nossas lojas? Não tem problema. Acesse óticaelis.com.br, escolha o modelo e receba no conforto do seu lar. E se precisar de um reparo, aqui você encontra profissionais treinados para realizar esses ajustes. Venha nos visitar. Ótica Elis, uma visão mais à frente. O Café Esquieto está localizado no centro do comércio turístico de Pedreira. Conta com ambiente aconchegante e climatizado, ideal para passar bons momentos em família, amigos e até mesmo para reuniões empresariais. Com cardápio diversificado, oferece cafés dos mais variados tipos, bebidas especiais, salgados e doces. Café Esquieto, localizado na Praça Coronel João Pedro, esquina com a Rua Primo Frasato, número 30, em Pedreira. Ah não, amorzinho, a gente tem que trocar esse carro. Eu já te pedi tanto, esse carro tá horrível. Que isso, amor? Esse carro tá novo, faz pouco tempo que a gente trocou. Não tem discussão. Por favor, Afonso. Tá horrível esse carro. Não, amor, esse carro dá pra rodar muito ainda. Dá pra largar de ser mão de vaca? De carro, amor. Que isso, amor? Só mandei lavar o carro. Não acredito. Mas ficou muito bonito. Eu amei. Não, eu me apaixonei. A Ecoville tem. Linha automotiva da Ecoville. Limpa todas as partes do seu carro, ainda deixa ele como novo. É verdade, gente. Bem que eu já ouvi falar. Lave seu carro e se apaixone de novo. Bar e Restaurante do Penhé. Almoço de segunda a sábado. Disque entrega 3893-3128. 3893-3128. Comida caseira, marmitex. Toda sexta-feira, vaca atolada. Rua Cananéia 310, Jardim Triunfo. Aqui, Lucas. Muito obrigado pela presença.
Obrigado pela sua generosidade, por lembrar da gente, ter trazido, né, esse livro maravilhoso aqui. E a gente já vai logo falando para você. Quem te conhece sabe da sua veia de Deus, da sua veia da igreja, do trabalho na igreja. Eu queria que você contasse para a gente como é que nasceu isso, qual é a sua religião, primeiramente, né? E como é que isso nasceu dentro do seu coração e as fases que você passou até aqui agora. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço, César. Boa noite, né? Todos estão nos acompanhando também pela SRTV. Tem coisa na nossa vida que a gente não consegue dar muita explicação, né? E eu acho que os encontros com Deus, eles são bem assim também, né? No ano 2008 eu tive minha primeira experiência mesmo com Deus, foi através de um retiro de jovens, né? Até então tinha uma vivência no seio da Igreja Católica, né? A minha família toda católica também. Aquela coisa de fazer a primeira comunhão e tudo mais, e logo depois já começa na adolescência, juventude, com outras amizades, outras escolhas e tudo mais. Ai, que momento bacana aí, ó. Então foi um retiro como esse, né? Um retiro de jovens, em 2008, que eu pude ter a minha primeira experiência assim, com Deus, mesmo que mudou, né? Toda a minha vida e me fez tomar outras decisões também e nunca mais voltar atrás, né? E por isso passou um tempo aí no seminário. Conta pra gente, para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Pois é. Até para despertar uma vocação, esse desejo também. Como é que foi essa sua ideia e essa sua iniciativa de fazer o seminário, de ter imaginado na sua cabeça, né? A possibilidade de ser padre, para não dizer o nosso próprio padre aqui da nossa cidade. Sim. Pois é. Aí no ano 2008, né, tendo essa experiência com Deus, 2009 já comecei a fazer encontros vocacionais, né, aqui da Diocese de Amparo, acompanhamento com alguns padres, outros jovens também na época que iniciaram. Nesse ano eu já estava fazendo faculdade de rádio, TV e multimídia lá em Campinas, estava no primeiro semestre, né? E participando dos encontros vocacionais, vivenciando, né, toda a realidade que era, fui me sentindo chamado também naquele momento e não tive dúvidas, né, no final do ano de fazer a experiência, de dizer o sim, né? Porque eu acho que na nossa vida, principalmente na juventude, César, a gente precisa experimentar as coisas boas, né? Aquilo que realmente faz sentido e que vale a pena, né? Porque o mundo oferece muita coisa ruim, né, Lucas? A gente sabe que hoje existe uma preocupação com tanta coisa, porém os jovens têm muito acesso à bebida alcoólica. Sim. Não existe nenhum controle mais efetivo como existe na Europa, nos Estados Unidos e em outros países. Então, como você falou, coisas ruins, né, estão aí à disposição da juventude. E quando você vê um jovem como você, que você é jovem ainda, sim, mas que naquele momento era bem mais jovem, falar sobre coisas boas, a gente fica feliz. Sim. E isso é inspirador, isso serve de exemplo para os nossos jovens que estão nos acompanhando ou ao vivo agora, ou estão estudando e vão nos acompanhar depois pelo YouTube, né? E eu acho que se a gente coloca significado, né, nas nossas escolhas, nossas decisões, coloca sentido nas experiências que a gente faz, eu acho que isso é muito importante, né? O sentido vai dando razão para a nossa própria existência, né? Para as respostas que nós mesmos somos capazes de dar nos conflitos, principalmente da juventude. E naquela época, com 18 anos de idade, 17 para 18 anos, né, eu tomei essa decisão, ingressei no seminário, que era um ano, né, de experiência, o primeiro ano. Passei pelo primeiro ano de experiência, convivendo, né, na época com o padre Tarley, né, hoje está na cidade de Itapira, antes estava lá em Amparo. Mais 3 jovens juntos também. Depois a gente ingressou aqui na cidade de Pedreira, no seminário maior. Ingressei na filosofia também, na PUC Campinas, né? E durante todo esse tempo, sem deixar de procurar ouvir Deus, né? Então, ter sempre essa amizade com Deus também e não ter medo dos desafios, né? Minha vida ela sempre foi muito cercada de desafios, de escolhas, né? Até hoje Minha mãe costuma dizer, está acompanhando lá em casa, que a minha vida sempre foi de 2 coisas, né? E tomar as decisões, ela sempre foi algo natural também e que tem me acompanhado, né? Você sabe que, evidentemente, que a gente percebe que você tem um ciclo de amizades que fala muito sobre Deus, né? Mas quando você participa de outros ciclos de amizade, que você permeia em outros pontos da sociedade, que você se coloca em outros momentos, a pessoa se espanta quando você fala, vai com Deus, fica com Deus. Até no telefone eu tenho essa mania também,
Graças a Deus também, há uns anos atrás eu fui chamado, né? Muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos, assim diz, né? Uhum. E a gente participou do encontro de casal e trabalhamos em vários outros, juntamente com a minha esposa, Paula. E daquele momento para cá, Lucas, a gente procurou tentar incluir, e às vezes as pessoas se surpreendem, né? No telefone, quando você fala um tchau, né? E fique com Deus, que Deus acompanhe você, né? E na verdade, deveria fazer parte do vocabulário permanente isso, né? Sim. Porque, como se diz, né? Deus sem nós é tudo. Nós sem Deus somos nada. Não somos nada, né? E aí veio a missão Atos 2. Pois é. Nesse ano todo de descoberta, né? Vivenciando a própria filosofia dentro da PUC Campinas e tudo mais, Deus foi inspirando, né, outras coisas no meu coração. O seminário sempre foi um tempo muito bom, os padres me ajudaram muito, até nesse processo de decisão, da deixada do próprio seminário, né? Às vezes fica aquele estigma até mesmo, né, de começar algo e deixar e tudo mais, mas eu acho que a nossa vida ela é muito feita dessas boas escolhas, essas boas inspirações, né? E a minha também não foi diferente. Fui sentindo, né, outro chamado de Deus. A minha paixão muito grande sempre foi a juventude, né? Então, à medida que eu conseguia ficar perto do jovem, fui também notando as necessidades da juventude no tempo atual, e Deus foi inspirando, né, esse novo projeto, essa nova iniciativa também, dentro daquilo que a própria igreja hoje acolhe, né, como uma realidade nova, mas muito presente na própria igreja, que é essa reunião dos próprios fiéis leigos, né, que querem auxiliar, né, doando a sua vida a outras pessoas, naquilo que Deus mesmo vai inspirando. E daí surgiu, daí nasceu, né, a própria missão Atos 2, que hoje nós somos em 14 jovens, né, que com o mesmo espírito querem doar a vida para outros jovens, né. Você também tem um programa no YouTube, né? Sim. Que é o Metanoia. Ele tem uma frase muito legal, né? Que é ajudar faz sentido. Uhum. A gente foi também muito cuidadoso, pensando junto, né? Faça algo seria uma maneira diferente de ver a vida, né? Uhum. Cada um olha a vida de uma forma que acha mais adequada, mas a partir do momento que você olha a vida de uma maneira diferente, o que você tem dentro do seu cerne, no seu coração, que ajudar faz sentido, isso é muito relevante nos dias de hoje. Fala um pouquinho pra gente do Metanoia, depois a gente vai chamar um vídeo especial aí que o diretor legal. preparou para você aí. Pois é, metanoia significa mudança, né, de pensamento, conversão, vem do grego, né, significa conversão. E é exatamente isso, né? Hoje a juventude necessita dar sentido, a nossa filosofia é essa, colocar sentido naquilo que a gente faz, nas respostas que a gente dá ao mundo, a maneira como a gente pensa. Se um jovem é capaz de fazer isso, ele consegue olhar de uma maneira muito mais ampla e ver que na verdade tem um mundo de possibilidades, né, para ele buscar sempre o melhor caminho. Os vídeos são nesse sentido, para passar uma mensagem, para que você possa olhar uma situação de um modo diferente, né? Legal. Vamos ver, diretor, dá para chamar esse vídeo aí pra gente aí? Aí a gente vai assistir o vídeo, depois você vai falar um pouquinho mais qual é esse objetivo, porque, como a gente fala, estudar, todos os jovens têm que estudar, trabalhar uma realidade de todas as famílias, mas ajudar faz sentido e é muito, muito bacana essa iniciativa que vocês tiveram. Tá no ponto aí, diretor? O programa ao vivo é assim, gente. O que falar sobre uma virtude que é considerada completa? Poderíamos dizer que a justiça só existe quando há justos para defendê-la. Isso é verdade. Do contrário, de nada valeria a justiça, porque ela é um valor, e valores devem ser defendidos. A justiça nasce da compaixão, do olhar para a fraqueza do outro, isto é, para os mais fracos. Nem todas as histórias de justiça começam com terno e gravata. Havia um dia um pobre pescador, simples, chamado Pedro, que ao se deparar diante de um mendigo, lhe diz: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho eu posso lhe dar, Jesus Cristo. Porque para nós, justiça é dar a outro aquilo que ele tem de direito. Mas Jesus, o justo por excelência, foi além. Nos deu aquilo de que nós mais necessitávamos, o amor. Aí, que bacana aí. Aí você aborda nesse vídeo aí o que nós estávamos falando aqui em off. Eu li a sua coluna da última semana do jornal da nossa cidade aí, quando você fala sobre a simplicidade, e aí você falou sobre Pedro. Fala um pouquinho para a gente no que consiste o Metanoia, esse programa aí. Fala para as pessoas
chama as pessoas para acompanhar também o Metanoia aí, como a gente faz também, como o nosso programa no YouTube também. Hoje o YouTube, né, principalmente para a juventude, é um meio muito eficaz, né, onde você pode entrar e escolher aquilo que você quer assistir, né, algo, né, muito importante. Se digitar lá, né, Missão Atos 2, Atos com H, né, já vai achar o nosso canal e o programa Metanoia, que está encerrando a primeira temporada, né, que a gente abordou virtudes, né. Agora a gente estava falando sobre a justiça, por exemplo, nesse vídeo que foi mostrado. Então a gente quis mostrar hoje uma sociedade que necessita dos valores, né, das virtudes. Até o slogan nosso lá era que a internet pode cair, mas os valores nunca, né. Então essa primeira temporada foi de fato levar o jovem a ter esse olhar, né, para a virtude, para buscar também uma vida virtuosa. Ver que o homem virtuoso é o homem também pecador, é aquele que falha, é aquele que tem suas dificuldades, mas que faz de tudo para ser melhor a cada dia. Tenta superar no seu dia a dia, no seu cotidiano, com a sua família, com o seu trabalho e com a palavra, né? Exatamente. A gente vai fazer um jogo rápido com você. Antes, nosso diretor vai pôr umas fotos aí de alguns momentos. Queria que você falasse um pouco sobre essas pessoas que te acompanham, essa galera. Ó, tem uma camisa linda ali do São Paulo, ali, ó. Né? O pessoal tá mexendo o saco aqui, viu, gente? Falando sobre negócio de cobertura, chocolate com cobertura aí. E o Lucas é palmeirense ainda, né? A sorveteria do Robinho. Sorveteria do Robinho. Fala um pouquinho dessa galera aí que são seus amigos aí. Pois é, a gente gosta muito de futebol, né? E nos feriados, principalmente, a gente gosta de fazer um momento de descontração, com oração, convivência, fazer algo diferente, né? No esporte também. E são alguns jovens que ficam próximos da gente também. Quando a gente pode, faz esse momento de futebol, de descontração, né? Que é algo bom do jovem. Maravilha. Aí outro momento bacana. Aí. O Jorge, um abraço pro Jorge. Pois é, a gente gosta muito de música, né? É um trabalho muito forte com a juventude também, o meio artístico, da música, da dança, né? Que é muito importante também na evangelização, né? Tem esse despertar. Na última festa de Santana eu vi uma apresentação suas ali, em frente mesmo, na escadaria da igreja. Achei lindo, né? Aquelas meninas cantando, aquela alegria ali. Isso é comum dentro do grupo de vocês? É muito comum, né? A música é muito comum, né? Esse foi na Jornada Mundial. Rio de Janeiro, uma experiência incrível, maravilhosa, com um contato com outras pessoas, diversos países também, foi muito bom. Você teve a possibilidade de chegar a ficar meio próximo? Olha, eu na semana seguinte eu fiz uma matéria para o jornal com a foto que eu tirei do Papa. Foi só a orelha que eu consegui pegar dele, passou muito rápido. O máximo que deu, né? Foi o máximo que deu, foi muito bom. Mas foi bacana também, né? Outro momento bacana aí. Outros momentos muito importantes também. Isso foi, acho que no Aviva, o Rebanhão que a gente teve aqui. Momentos muito especiais da amizade, né? A amizade é um valor muito importante para a juventude, né? As boas amizades. E tem que ser contemplado todos os dias, né? Todos os dias. Foi, diretor? Jogo rápido? Vamos lá? Então vamos lá. Deus é? Centro, tudo. Família. Família é o que vem depois de Deus, né? E que deve ser o nosso sustento também, o nosso pilar. Um sonho? Um sonho, uma juventude protagonista na humanidade, né? Um arrependimento. Um arrependimento? Acho que são poucas as coisas, né? Mas acho que de poder ser melhor e muitas vezes não conseguir, né? Acho que isso é natural de todos. Essa é boa. Apesar de você ser jovem, se não fosse o que é, seria, se falar que é jogador do Palmeiras, nós vamos pro rabo do apoio cultural. Okay? Olha, se não fosse o que é, seria... eu acho que não consigo me ver, né? Não sendo o que sou hoje, né? Acho que seria tentar o que sou. Tentar fazer o que você faz, o que eu faço da melhor forma, da melhor maneira possível, né? Acho que isso é o que mais completa o ser humano, né? O programa foi concebido, Faça Algo, para ser muito abrangente, para falar de pessoas, de entidades, de situações, de várias frentes. Dentro dessa filosofia do programa, né? Do Faça Algo, você se considera um Faça Algo? Olha, César, eu acho que é algo que todos nós, acho que cada um busca da sua maneira, né? Quando a gente busca ser melhor, a gente está buscando fazer algo diferente, né? Seja como um pai de família, seja como, né? Acho que a palavra que sempre caminha comigo é protagonismo. Quando a gente quer ser protagonista na nossa história, a gente já está fazendo mais do que algo, né? Perfeito. Em cima disso que você está falando, eu sempre digo aos amigos que estão nos acompanhando, fazer algo, né? Não precisa ser nada grandioso.
Tem gente que acha que tem que ser presidente de uma empresa, de uma entidade, tem que ser criador de algo para fazer algo que você que está nos acompanhando faz no seu dia a dia. Cuidar da sua família, trabalhar, estudar, viver em comunidade, viver pela igreja, falar de Deus. E eu queria que você falasse um pouco, na sua opinião, quem é Lucas da história? Olha, é uma grande descoberta, né? Acho que a cada dia, nós todos estamos em processo, né, César? Mas eu sou uma pessoa muito realizada enquanto jovem hoje, né? Porque eu busco ser feliz todos os dias, né? Sendo feliz naquilo que eu faço, naquilo que eu procuro fazer. Mas a minha maior alegria, a minha maior satisfação é que o outro se encontre, que o jovem possa descobrir a sua alegria de ser jovem, né? De uma maneira sincera, com sentido e verdadeira. O Café Esquieto está localizado no centro do comércio turístico de Pedreira. Conta com ambiente aconchegante e climatizado, ideal para passar bons momentos em família, amigos e até mesmo para reuniões empresariais. Com cardápio diversificado, oferece cafés dos mais variados tipos, bebidas especiais, salgados e doces. Café Esquieto, localizado na Praça Coronel João Pedro, esquina com a Rua Primo Frasato, número 30, em Pedreira. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos comunica o novo itinerário da Operação Cata Bagulho. Segunda-feira, Centro, Limoeiro, Morumbi, Corcovado, Jardim Triunfo, Parque Industrial, Parque São Jorge, Vila Monte Alegre, Vila Santo Antônio, Portal do Limoeiro, Conjunto Residencial Dr. Silvio de Aguiar Maia. Terça-feira, Barbim, Vila Cal, Vila São José, Altos de Santana, Parque Bela Vista, Vila São Pelegrino, Estância Santa Rita, Colinas de São Pedro, Jardim Santa Edvirges e Bairro Santa Rita. Quarta-feira, Santa Cruz, Jardim Alzira, Vila Nova, Jardim São Nilo, Jardim Santa Clara, Vila Canesso, Residencial São Joaquim, Loteamento Fazenda Santa Clara, Altos de Santa Clara e Conjunto Habitacional Marcílio Moratori. Quinta-feira, Cascalho, Jardim Andrade, Jardim Panorama, Jardim Santa Rosa, Conjunto Habitacional Santa Maria, Conjunto Habitacional Santo Antônio, Chácaras Vale Verde 1 e 2, Conjunto Habitacional Oswaldo Teixeira de Magalhães. Sexta-feira, Jardim Emília, Rainha da Paz, Jardim dos Ipês, Distrito Industrial, Jardim Marajoara, Águas de Março, Jardim Primavera, Jardim Triunfo 78 e 79, Conjunto Habitacional Beija-Flor, Parque Industrial Américo Pierre, Conjunto Habitacional Shigeu Kobayashi e Conjunto Habitacional Aparecida Seconello Camilote. Bar e Restaurante Pinhé, onde você tem um cardápio variado de segunda a sábado, agora com self-service a R$ 16,90 por pessoa, em um ambiente familiar. Temos também marmitex e prato feito. Disque Marmitex 3893-3128. Bar e Restaurante Pinhé, Rua Cananéia, número 310, do Jardim Triunfo. Gostaram? Nós esperamos que vocês tenham gostado. Queria lembrar só que o nosso programa sempre vai ao ar às terças-feiras e tem as reprises também aos sábados, às 8h30 da noite e aos domingos, às 9 horas da manhã. Você que não acompanhou hoje, pode estar acompanhando também na reprise. A gente escolheu esse programa especial para você e esperamos que você tenha gostado, ok? Até a próxima semana com mais um Faça Algo.